Mas eu gostaria, no plano nacional, de destacar o acordo absolutamente criminoso que foi feito no Ceará para pôr fim ao motim de policiais, de um grupo de policiais militares. Nós entrevistamos ontem no Bastidores do Poder, ontem à tarde, o presidente da OAB do Ceará, Erinaldo Dantas, e que participou disso, né, desse acordo, um acordo que reuniu todo mundo, reuniu o governo estadual, OAB, Ministério Público, Escambau, e o fato é que foi um acordo em que o crime acabou vencendo. Esses sujeitos cometeram crime de motim, armados pelo Estado, usando de estruturas do Estado, inclusive veículos, viaturas, etc. Praticaram toda sorte de violência, né? Chegaram a invadir uma escola e simplesmente a escola teve que interromper porque não podia entrar. Uma escola que ficava fica do lado de um quartel que foi tomado por eles também ocuparam a escola. Enfim, olha, uma estratégia inclusive de guerrilha, uma coisa absolutamente abjeta o que aconteceu no Ceará, mas tão abjeto quanto o crime foi esse acordo, um acordo feito às pressas. Todo mundo acabou cedendo aos criminosos. O presidente da OAB disse ontem, aliás, uma provocação que fizemos, Thaís Freitas, o Pedro Campos e eu, exatamente nessa direção, e ele dizendo que não, que a lei será observada, será respeitada, que quem cometeu o crime vai ser que as penas os processos, as ações serão individualizadas. Ora, enquanto ele falava, uma audiência pública acontecia em Fortaleza, em que o juiz liberava de uma vez só, de uma canetada, 47 presos, amotinados que tinham sido presos, criminosos, gente que, além de haver cometido toda sorte de barbaridades, ainda deixou a cidade livre para que os criminosos regulares, né, pudessem agir à vontade, matando, assaltando, estuprando, pintando e bordando. Tudo isso graças à ausência da Polícia Militar, desse grupo de policiais militares lá do Ceará. E em seguida, além disso, né, além da ação ali do juiz na audiência de custódia, essa coisa que inventaram para sofisticar a impunidade no Brasil, além disso tudo, nós tivemos também a decisão do Ministério Público do Ceará, fazendo a sua parte nesse acordo absolutamente criminoso, né, inaceitável. O Ministério Público anunciou a decisão de suspender processos que já tinham movido contra associações desses policiais militares. E como a gente sabe, porque está na lei e por decisões da Justiça, inclusive do Supremo Tribunal Federal, eles não só não podem fazer esse tipo de coisa, greve, etc. e tal, como também não podem se associar em sindicatos e coisas dessa natureza. O fato é que o acordo ou a emenda é muito pior do que o soneto. Bom, pior ainda a atuação do diretor da Força Nacional de Segurança Pública, o coronel Aginaldo de Oliveira, que foi ao palanque junto com grevistas e disse que eles eram corajosos. Ele que é marido da deputada do PSL de São Paulo, Carla Zambelli. Não dá para entender a atuação do coronel, o diretor da Força Nacional de Segurança, que foi para lá para garantir a segurança ao povo cearense. Chamou de heróis, né, Zé Paulo? Porque eles estavam defendendo a categoria. Então, é como elogiar a coragem de bandido, né? Bandido também tem que ter coragem, né, para pegar e sair tocando o terror por aí. Agora, tocar o terror com armados, ainda mais armado pelo Estado, isso aqui é inaceitável. Eu estou realmente chocado. Eu concordo, viu, Cláudio? Eu acho até que a gente falou ontem, a gente recebeu a notícia durante o Bastidores do Poder de que 46 policiais, ou 47, passaram pela audiência de custódia ontem, depois do fim da greve, né? E tiveram a liberdade concedida pelos magistrados do Ceará que analisaram caso a caso, né? E eles então vão responder pelos crimes cometidos em liberdade, o que na minha avaliação é um tremendo absurdo, porque como você vai dar liberdade para alguém que colocou em risco um estado inteiro, para quem é coautor das 300 e tantas mortes que aconteceram por causa de assassinatos
no estado do Ceará durante a greve dos policiais. Esses policiais vão responder, alguns deles, a crimes de penas que podem superar os 20 anos de cadeia, que é o crime de revolta, quando um policial vai para o motim e usa a arma da corporação, né? Esse crime está previsto na legislação, ele vai responder por esse crime, tomara que responda por esse crime, que nós não tenhamos aí uma passada de mão na cabeça desses policiais criminosos, né, que deixaram o estado do Ceará na mão ao longo dos últimos 13 dias. O mais importante era mantê-los encarcerados, porque eles apresentam risco à sociedade. Nós vimos do que eles são capazes e vão responder por crimes graves. Se aqueles que são defensores da audiência de custódia dizem que a audiência de custódia serve para deixar em liberdade aquele preso que não tem periculosidade, por que não manter atrás das grades esses policiais que sim, apresentam, está mais do que provado, risco para a sociedade? Acho que foi uma decisão não acertada da Justiça do Ceará, que precisaria ser revista, e o Ministério Público, se vai acompanhar, como diz, o rigor da lei, o devido processo legal, precisa pedir a prisão preventiva hoje desses policiais que foram liberados. A Força Nacional de Segurança tá ligado ao quê? Ao Ministério da Justiça? Sim. Ao Ministério da Justiça. Então, alguma coisa tem que acontecer com esse coronel. Não vai acontecer nada, Zé Paulo. Se não acontecer, aquela teoria da conspiração que está correndo por aí vai se confirmar, hein? Sabe por que não vai acontecer nada? Porque o ministro da Justiça, por exemplo, foi padrinho de casamento dele, do chefe da Força Nacional de Segurança com a deputada Carla Zambelli. Não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada porque o ministro da Justiça foi às redes sociais, depois de feito o acordo, para travar uma batalha risível com o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, sobre quem tinha o mérito de ter acabado com a greve. O que importa nessa história é o cidadão cearense, que já sofre com altíssimas taxas de insegurança quando as coisas estão supostamente funcionando normalmente. É um estado com muito assassinato, é um estado com muito homicídio, é um estado com muito roubo, com muito furto, é um estado em que os presídios estão dominados por facções criminosas, como muitos outros do país, mas o Ceará é um dos estados que nos chama a atenção. Então o que importa é um acordo, e um acordo bem feito. O acordo não foi bem feito, eu repito o que eu disse aqui ontem, porque o governador tem sérias dificuldades em lidar, em negociar com sindicalistas, com gente que representa determinadas categorias. Vale lembrar que os policiais nem sindicalizados poderiam ser, mas há uma espécie de sindicalização informal por gente que depois se lança na carreira política, como acontece nesse caso desse comandante da Força Nacional de Segurança. Ele propriamente dito não é político, mas a mulher dele é política e vive por aí bradando aos cantos, chamando a todos pela ordem, pela justiça, pelo bom comportamento, e o marido dela fazendo o que fez por baixo dos panos, porque ele foi filmado por alguém que estava dentro daquela reunião. O ministro da Justiça, que em nenhum momento teve coragem de condenar definitivamente a greve, preferiu sair pela tangente, porque é muito fácil, né? Essa saída, ela é fácil sempre, né? O governador, porque a oposição, porque não sei quem, porque a luta contra o governo Bolsonaro, porque a luta contra o PT, esse papo é simples, ele é fácil. O difícil é falar o que tem de ser dito, e o que tinha de ser dito agora pelo ministro da Justiça é o seguinte: os policiais têm direito de reivindicar melhores salários, ganham pouco pelo serviço que oferecem, a condição de trabalho é ruim, a gente admite e vai trabalhar para fazer melhor. Porém, amotinado, gente com o rosto coberto, gente usando a arma no estado é criminosa. E é assim que vai ser tratada. Assim como faltou também um comportamento mais claro do governador e do presidente da República, que também naquela transmissão pela internet na semana passada ficou com essa história. Porque a GLO, porque é excludente de licitude, porque sempre saindo pela tangente. Qual é a opinião sobre a greve? A greve é legal? Ele apoia os policiais militares que fizeram aquilo? Aquilo é correto ou não é correto? E especialmente a palavra do presidente era importante porque ele tem a base dele eleitoral, desde quando foi eleito vereador pela primeira vez no Rio de Janeiro, formada por agentes de segurança pública, policiais, gente das Forças Armadas. Então, todas as autoridades, em todos os níveis, inclusive no Poder Judiciário, ajoelharam para os grevistas no Ceará. E isso pode ter consequências gravíssimas, certamente terá no Ceará e em outros estados do país. Um outro aspecto importante também é a partidarização das nossas polícias. Aquele discurso feito pelo chefe da Guarda Nacional de Segurança, Força Nacional de Segurança, não pode ser aceito.
Aquilo é discurso de quem está num palanque pensando em daqui 2, 3, 4 anos pedir voto para quem estava naquela greve. Ou se apresentar como defensor da categoria usando aquele vídeo, sabe Deus para quê? Para pedir voto, evidentemente, né? Isso tem de parar. Tem projeto na Câmara dos Deputados para uma quarentena, pedindo uma quarentena ou exigindo uma quarentena de policial, promotor, seja lá de quem for. Não dá para ver polícia virar partido político como tem acontecido aqui. Agora, assim, antes de tudo, né, essa é uma greve estadual, né? É preciso lembrar que essa é uma greve que aconteceu no Ceará e que a principal autoridade envolvida nessa questão ou deveria ser, né, o governador do estado do Ceará, que é aquele Camilo Santana. Esse governador é um fracote, é um sujeito que não tem autoridade, perdeu o controle da polícia militar que ele comanda. Ele é o comandante em chefe da Polícia Militar do estado do Ceará, como são os governadores estaduais. Ele perdeu completamente o controle e durante toda a greve, sabe quantas declarações o governador fez? Nenhuma. Fugiu da imprensa, fugiu de coletivas, fugiu de explicações como o diabo da cruz, porque não tinha o que dizer. Devia estar escondido debaixo da cama, acovardado, como foi acovardada toda o seu comportamento durante esse período. Não vai acontecer nada contra esse camarada que chefia a Força Nacional de Segurança, porque não vai acontecer nada contra os amotinados. Se os caras que cometeram o crime estão sendo perdoados, estão sendo beneficiados por uma espécie de anistia branca, uma anistia não declarada, uma anistia que é passar a mão por sobre a cabeça deles, não uma anistia que é garantida pela omissão do Ministério Público ou pela ação da Justiça, libertando esses camaradas. Olha, isso aí, punição, olha, é uma coisa que não devemos esperar, não vai ter. Aliás, as primeiras notícias que foram divulgadas foram exatamente essa. Os policiais amotinados decidiram voltar ao trabalho, suspender o movimento, etc. e tal, diante da garantia de que as punições serão abrandadas. Foi exatamente esse o termo do acordo para pôr fim àquele motim. É claro que as autoridades federais tinham que se posicionar, mas fizeram o que tinha que ser feito, mandaram para lá o Exército, Força Nacional, etc. e tal. Cabia mesmo, do ponto de vista administrativo e até de segurança pública, fazer o que foi feito. Faltaram algumas declarações, eu acho que também as autoridades tinham que se pronunciar sobre isso, mas não se pode usar isso também para desculpar o papel, ou a gente pelo menos não lembrar aqui o papel absolutamente lamentável, de falta de autoridade e, portanto, de omissão do governador do estado do Ceará.